Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, especificamente Departamento Infanto-Juvenil, e nesta oportunidade estaremos comentando um pouquinho com os irmãos sobre a lição de adolescentes, a lição de número 3, que tem por título O Semeador e Sua Semente. Nós que estamos estudando este trimestre sobre as parábolas, nós vamos comentar mais uma parábola para a glória do nome de Jesus. E certamente vocês ampliarão um pouquinho do vosso conhecimento e possivelmente vos ajudará aquilo que a gente vai trazer no quesito pedagógico para lidar com os vossos alunos. Quero já aproveitar, pedir aos irmãos, para quem não é inscrito no canal, se inscrever, compartilhar, fazer com que este momento de subsídio possa chegar a outros professores, a outras professoras, tá bom? Então vamos começar a nossa argumentação e o nosso momento pedagógico já tratando da imagem que aparece aí na lição de vocês. Então a imagem já mostra alguém lançando ao ar para cair no solo sementes, né? E é justamente aproveitando essa leitura de imagem que eu já convido a você, professor, você, professora, levar várias sementes para a sala de aula. Semente de milho, de feijão. Então, o que você puder levar, leva, porque vai dinamizar a aula, não vai ficar somente aquele momento de oralidade, não é? Mas você vai poder trazer a prática para a sala de aula. Então, se vai levar semente, é necessário também levar solo, né? Então, levar vários tipos de materiais que possam ser utilizados como solo, né? Então, no decorrer aqui da nossa abordagem, os irmãos vão poder diferenciar algumas coisinhas. Então, o título, O Semeador e a Sua Semente, o texto que vai servir de apoio para os irmãos, está em Mateus 13, de 1 a 9 e 18 a 23. Então, esse texto está aqui, Mateus 13, mas que vocês poderão aproveitar, trabalhar a sincronia que existe nos evangelhos sinóticos, que também está lá em Marcos, capítulo 4, e em Lucas, capítulo 8. Então, vocês poderão trabalhar esse momento em que a parábola do semeador aparece também em outros dois evangelhos, não é? E a mensagem que aparece para a gente, aí, que seria da lição de adulto, o texto áureo, não é? Mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E aí, Mateus 13, versículo de número 8. Né? Se você for trabalhar outras versões, vai aparecer um pouquinho só diferente e é até bom que o aluno possa perceber as diversas traduções. Né? Eu tenho aqui este mesmo versículo em outra tradução que diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, um pouquinho só diferente, mas às vezes traz uma compreensão maior e melhor para os vossos alunos. Então, você pode mesclar uma versão corrigida, a versão atualizada, a Nova Almeida atualizada, nova tradução da linguagem de hoje, a versão internacional, versão contemporânea. Então, você pode fazer uso das diversas traduções que você tem em mãos para trazer para o vosso aluno, tá bom? Vamos prosseguir aqui. E aí a gente tem no quadro Hora de Aprender, né, que é a lição propriamente dita, a parte introdutória falando sobre a parábola que vai ser apresentada e desta vez a parábola, né, vai falar sobre a semente e, é claro, dar essa amplitude ao reino de Deus, né? A palavra sendo agora colocada como semente, né? E que há necessidade de ser lançada, né? Então, quando vocês forem trabalhar, vocês podem pesquisar, trabalhar como é que é feito uma semeadura,
Então, existem processos mecânicos em que as pessoas vão fazer o processo de semeadura. Já existem processos tão naturais, espontâneos, que a gente nem percebe, né? Como, por exemplo, um passarinho que está comendo determinado fruto, pega a semente e leva, mas no decorrer do seu trajeto essa semente cai e nasce em um local que a gente menos espera. Então, muitas vezes acontece de olharmos para os telhados e vermos alguma planta que nasceu lá, seja porque os pássaros, seja os morcegos, levaram a semente que caiu em determinado local e ali nasceu, não é? Então, são diversas situações que você pode trazer para o seu aluno, porque, embora sejam solos diferentes, locais em que nascem são diferentes, mas a semente é a mesma, e neste caso, a palavra de Deus. Então, muita gente consegue semear no presídio, não é? Então, imagina aí, quando a gente vai falar de tipos de solo, não é? Então, solo de presídio, só tem gente que está lá presa, né? Teoricamente são bandidos, teoricamente pessoas à margem da sociedade, teoricamente pessoas imprestáveis. Alguém chega, traz lá a palavra do Senhor Jesus, né? E num presídio é edificado lá uma congregação que glorifica o nome de Jesus. Olha, a boa semente foi para um determinado solo que teoricamente era ruim, mas este solo apresentou-se bom, fértil, e a semente germinou. A palavra de Deus, ela causa isso. Então, às vezes, alguma pessoa pode entender que aquele solo não é bom, mas só Deus sabe de fato qual solo que é bom. Tá? A nossa função, enquanto semeador, é semear. E aí, professores, vocês podem até conversar com os meninos, com as meninas, trazer algumas canções. Existe uma canção de Oséias de Paula, né, pastor e cantor Oséias de Paula, que diz assim: semeei a semente, sim, na primavera regueia, com lágrimas, choros e dor. Então você pode trazer canções, pode fazer um momento de dramatização para que os vossos alunos eles possam maximizar esse conhecimento sobre a parábola do semeador. Tá bom? Primeiro tópico da lição em que vocês vão abordar fala do semeador e a semente propriamente dita. Então, a pessoa, né, e a semente que está levando. Né? E neste caso, todos nós somos semeadores. Nós, professores de escola dominical, nós, dirigentes, secretárias, nós, alunos de escola dominical, todos nós somos semeadores. Né? A semente é que é a mesma para todos nós. Né? Então, às vezes alguém tem uma maior habilidade de trazer uma palavra para um pecador, trazer uma palavra para a igreja, tem uma maior habilidade com essa semente. Agora, que é a mesma para todo mundo. Então, todos nós vamos semear a palavra do Senhor Jesus. Né? Então, aqui, conforme aparece, né, há um homem que carrega sementes. Conforme ele caminha, cada grão cai em um lugar diferente. E assim o semeador vê desfechos distintos para cada semente. Tá? Então você pode levar, eu fiz já algumas dinâmicas nesse sentido, tá? Só que requer um determinado tempo. Tá? Então você pode, no decorrer já da semana, colocar vários grãos de feijão, de milho ou outro qualquer. Nós usamos mais feijão porque nasce mais rápido, milho porque rebenta mais rápido. Então você pode colocar tempos diferentes, com água, com luz, e no decorrer da semana ele vai abrir. Né? E quando chegar no domingo, você vai ter já essa semente germinando, tá? Que pode ser no solo ou no algodãozinho. Você escolhe, né, que forma que vai apresentar para os meninos. Eu já apresentei dentro de uma vasilha de vidro para poder ficar transparente para que os meninos pudessem ver. Então, num chumaço de algodão sempre molhado, com luz, esse grão de feijão ou de milho iria germinar e ficar à vista daquelas pessoas que estivessem olhando. E aí você trabalhar já dentro dessa situação. Eu tenho a semente que é lançada em determinado solo e que
com o decorrer do tempo, ela vai germinar. Trazer a reflexão da palavra de Deus. Muitas vezes a gente prega, muitas vezes a gente fala, anuncia o evangelho e a pessoa não aceita Jesus, mas a palavra foi plantada, né? E é só esperar que o próprio Deus, né, dê o crescimento, né? Então, trazer à tona aí, né, Apolo regou o que Paulo tinha plantado, né? E Deus deu o crescimento. Então, é só aguardar o tempo para que aquilo que a gente plantou, lançou num bom solo, tá? Ele arrebente. Contudo, como eu falei para vocês no começo, é interessante que vocês coloquem vários tipos de solo. Ó, terra preta, né? Terra preta normalmente é o melhor solo porque ela é cheia de humus, tá? Matéria orgânica que ela é rica, né, em substratos, é rica em matéria orgânica propriamente dita, e vai fazer com que os nutrientes sejam liberados para as sementes. E aí, quando essa semente arrebenta, vai precisar de nutrientes e esse solo é capaz disso. Diferente, por exemplo, de areia lá da praia, né? Então, se você consegue vários tipos de solo e colocar isso para os alunos, eles vão perceber que as pessoas são esse solo e que esses corações dessas pessoas podem ser propícios ou não para que a palavra de Deus germine, tá? Então faz isso, leva várias sementes, vários tipos de solo, faz uma exposição na sala e aí você vai ter um bom rendimento. Dentro desse primeiro tópico, nós temos uma subdivisão, não é? Então, primeiro a gente tem o semeador é quem prega a palavra, né? Você pode fazer com os adolescentes já uma dinâmicazinha com eles. 3 minutinhos para cada um. Vamos imaginar aqui o culto relâmpago. E cada um de vocês, com 2 minutinhos, 3 minutinhos, trazer uma palavra para o pregador, né? Então, aquilo que você falaria para alguém que precisa aceitar Jesus. Então, como você lançaria essa semente? Faz essa dinâmica. Talvez não surta efeito agora, mas na frente, quando eles receberem a oportunidade, no culto do DEG, no momento lá que estiverem saindo na evangelização, vão lembrar desse momento que você, professor, que você, professora, investiu neles, né? Nesse treinamento de lançar a palavra, lançar a semente, né? E aí a gente tem no tópico 2, subtópico 2, a semente é a palavra, né? Então, mesmo que a gente já tenha anunciado mais atrás que a palavra de Deus é a semente, a gente reforça nesse subtópico essa propriedade de que a palavra de Deus, ela é a boa semente. Isso porque você pode levar também para a sala de aula alguns grãos de feijão, de milho, ou seja, que cereal que você queira levar, alguns grãos com defeito. A palavra de Deus, ela é a boa semente, né? Ela não tem defeitos, ela é a boa semente. Mas acontece que algumas pessoas vêm semeando uma semente ruim, e é justamente falsos evangelhos. E o apóstolo Paulo fala lá aos Gálatas que se alguém trouxesse outro evangelho, senão aquele que ele tinha anunciado, que fosse anátema, que fosse amaldiçoado. Isso porque o evangelho que ele anunciava era o evangelho de Jesus Cristo, a boa semente. Então você pode fazer cartaz também com a boa semente, a semente ruim, a semente estragada, né? E isso, quando acontece, né, você pode procurar alguém da própria escola que trabalhe com agricultura e falar sobre boa e má semente, né? Então, na hora de plantar, as pessoas vão buscar as melhores sementes. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de plantar também. E aprendi com minha mãe, na hora que estivesse plantando, a gente separar 2 a 3 grãos de feijão, por exemplo, estou só colocando, né, feijão, o milho, e na hora que estivesse arrebentando, haveria o sacrifício
da semente com maior dificuldade de crescimento. E deixaríamos a semente que germinou e tivesse com maior potencial de crescimento. Então, dentro das sementes que você já tinha separado para ser as boas sementes, ainda tinha o sacrifício daquela que não tinha desenvolvido muito, para não danificar o crescimento das outras. Tá? Então, mesmo que aparentemente a gente esteja vendo como boa semente, mas pode não ser. E aí acontece muitas vezes de trabalharmos essa aparência. Então, muitas vezes, algumas pessoas trabalham um evangelho de aparência, uma semente boa de aparência, mas que por trás tem alguma coisinha que não é a verdade. Como nos nossos dias, nós temos muita gente pegando aí as escrituras, deturpando a palavra e modificando o pentecostalismo numa nova visão neopentecostal. Nós temos muitas pessoas aproveitando aí a teologia da prosperidade, muita gente colocando Deus na parede, contra a parede, fazendo exigências, colocando Deus como se fosse o homem. Então, muita gente aí que pega o evangelho e faz com que a verdade não seja mais uma verdade absoluta, tá? Mas a semente que nós estamos plantando, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é a semente que é boa. E por isso a gente precisa trabalhar bem, tá bom? E aí o tópico 2 tem a ver com o solo, né? Então a gente falou sobre semente, agora vem com o solo, os tipos de solo. Então, além de separar a boa semente, então aquela dinâmica lá, vou separar das sementes que eu tenho a boa semente, aí o evangelho propriamente dito, o evangelho puro, eu preciso também do bom solo, né? Então, a gente tem na prática que sementes podem nascer em vários tipos de solo, mas é claro que quanto melhor o solo, maior a probabilidade do crescimento saudável de determinadas plantas. E aí a gente tem vários tipos de solos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, começa aqui, solo à beira do caminho. Né? Então, à beira do caminho, às vezes tem as plantinhas que se sustentam, né? Não sei se é de conhecimento de vocês, mas à beira do caminho se sustenta um pé de araçá, uma goiabeira, né? um pé de pitanga. Mas outras plantas não conseguem ficar à beira da estrada, porque não tem o devido cuidado que é para ter, estão largadas. Né? Então, quem está à beira da estrada corre um risco muito grande. Aqui, por exemplo, é trabalhado esse paralelo, né, da semente que cai à beira da estrada, e aí é colocado: o diabo vem e lhe tira a semente e, consequentemente, não frutifica. Tá? Então, quem fica à beira da estrada fica precisando daquele cuidado, né, que às vezes não tem. Solo cheio de pedras e pouca terra. Então, o solo, quanto mais tem pedras, menos propriedades do solo é aproveitado para nutrir a planta, para nutrir o cereal que foi lançado, essa semente que vai germinar. Então, é um solo pobre. E se é um solo pobre, não tem substrato suficiente para sustentar essa planta. Em outras palavras, né, uma semente, uma pessoa que aceitou Jesus, mas que não está num solo fértil, que está entre os pedregais, não se alimenta da palavra, não se alimenta das canções, não alimenta a sua fé, e aí é natural ficar sufocado e se ausentar da igreja. Isso porque a falta de nutrientes, né, faz com que a pessoa não se fortaleça de fé em fé. E aí, o nosso comentarista faz esse comentário aqui, né? Palavra com entusiasmo emocional, porém de modo superficial, pois suas raízes não alcançaram profundidade, ficaram nas pedras, né? Então não deu.
E ainda tem outros tipos, né, de solo, né? O solo cheio de espinhos. Né? O solo cheio de espinhos. O solo cheio de espinhos, o problema todinho não está no solo propriamente dito para enraizar, que às vezes a planta consegue, entre as raízes dos espinhos, enraizar-se. Mas o problema é que os espinhos, eles acabam danificando a passagem de luz. E toda planta precisa de luz para realizar a fotossíntese, que é quando a planta ela pega a luz e vai transformar em energia. Né? Então, a planta precisa da luz. Sem luz, ela não vai se sustentar. Existem algumas dinâmicas, principalmente quando eu trabalhava ciências na quinta série, e a gente trabalhava esse momento de plantas que cresciam com pouca luz. Né? E aí deixávamos, por exemplo, na caixa de sapato, com um furinho lá, que passasse um pouco de luz só. A planta, ela esticava o seu caule para poder ir ao encontro dessa luz. Enquanto algumas outras plantas que estavam nascendo diretamente com luz forte ao seu redor, cresciam saudáveis. Tá? E essas outras, sem muita luz, o talo ficava grande em busca da luz. Então, vamos para a prática agora. Eram taludas, mas sem tanta resistência. Tá? Então, a gente tem aqui várias situações. E, por fim, o solo fértil, né? O solo com bastante humus. Né? E humus é uma palavra cuja raiz vai originar humildade. A gente não vai trabalhar isso aqui, mas já fica a deixa, tá? O solo fértil é o solo que, quando a semente cai, vai poder nascer e uma grande chance de prosperar. Para fechar, o terceiro tópico da lição, a necessidade de frutificação. Aqui, é claro, né, a gente vai estar trabalhando Mateus 13, na parábola do semeador, mas a gente pode focar outras situações, que é o caso aqui do comentarista. Ele sugere Mateus 7, com toda árvore que não dá fruto, ela é cortada. Ele sugere, por exemplo, Mateus 6, 9 e 10, com o seu reino e sua vontade, mas não custa nada vocês trazerem à tona Gálatas capítulo de número 5, quando vai tratar do fruto do Espírito. Então, nós, como boa árvore, como árvore que foi germinado pela semente da palavra de Deus, precisamos frutificar. E nessa frutificação, trazer os frutos dignos de arrependimento. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possas ser usado poderosamente em mais uma aula para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490
0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.